Fala galera, eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Está começando mais uma edição do Todd News. Já chega estourando, esmurrando, detonando teu botão do like. Se você não for inscrito ainda no canal, tu tá perdendo tempo, meu irmão. Se inscreve que você não vai se arrepender. E aproveita também para ativar o sininho. E se ele não estiver te notificando, não estiver fazendo a função que ele tem que fazer no YouTube, entre todo dia aqui no canal, que sempre tem um conteúdo novo pra você assistir, beleza? E no meu canal secundário, o Todd Games, também todo dia tem um conteúdo novo pra você ver. Então, sem mais enrolações, bora logo pro Todd News, porque vocês sabem como é que ele tá, né? Tá, ó, bom demais! Em primeiro, vamos dar uma olhadinha nos gols do começo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem. Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebeu ontem o Atlético Paranaense. E aos 67 minutos teve pênalti e Thiago Galhardo fez o gol da equipe carioca. Mas no último minuto, literalmente no último minuto, Léo Pereira acabou aí com a alegria do Vasco e fez o gol de empate. O Bahia ontem recebeu a equipe do Ceará e levou um susto logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Após uma boa jogada e desvio no jogador do Bahia, Calisson estava na área para fazer o gol do Ceará. Mas o Bahia estava jogando muita bola e Zé Rafael fez o primeiro gol. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o jogador encobriu de cabeça o goleiro do Ceará. E nos 93 minutos de jogo, já nos acréscimos, Edgar Júnior, com muita categoria, fez um belo gol de letra. O Paraná, já rebaixado para a Série B, recebeu o Atlético Mineiro e aos 14 minutos, Luan sofreu pênalti e quem mandou a bola para o fundo das redes foi o lateral Fábio Santos. No final, Paraná 0, Atlético Mineiro 1. O Cruzeiro ontem agravou um pouco mais a situação do Corinthians e o clube paulista perdeu por 1-0 com gol de David. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o jogador recebeu na área e encobriu o goleiro Cássio. Um belo gol do jogador da Raposa. O Palmeiras ontem recebeu o Fluminense e venceu por 3-0, dando um passo a mais para a conquista do título do Brasileirão. Primeiro gol marcado pelo colombiano Miguel Borja. O segundo gol, se liga aí galera, foi um golaço do volante Felipe Melo. Recebeu de cabeça e mandou de primeira, sem chances para o goleiro do Fluminense, estufando as redes e fazendo o gol mais bonito por enquanto da 34ª rodada. O terceiro gol foi marcado aos 90 pelo zagueiro Luan. No final, Palmeiras 3, Fluminense 0. E agora, só faltam 4 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E como é que está a tabela? Bora dar uma olhada. O líder é o Palmeiras com 70 pontos, seguido por Internacional, Flamengo e Grêmio. Os 3 times ainda não jogaram e jogam hoje. Os últimos colocados são Chapecoense com 37 pontos, Vitória, América e Paraná, que por enquanto é o único já rebaixado com certeza. De acordo com o matemático Tristão Garcia do site Infobola, a chance de título do Palmeiras agora faltando 4 rodadas é de 96%. E amanhã tem amistoso da seleção contra o Uruguai e quem vai ser titular no lugar de Felipe Coutinho? É a grande dúvida do técnico Tite. O treinador já afirmou em entrevista coletiva que não vai mexer muito na escalação da seleção brasileira e que seus ajustes serão ajustes sutis. Um dos destaques do Barcelona, o volante Arthur, de apenas 22 anos, deve ser titular amanhã contra o Uruguai e a provável escalação é essa: Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Felipe Luiz, Wallace, Arthur. Agora é a grande dúvida do técnico Tite: Renato Augusto ou Paulinho para o lugar de Felipe Coutinho, e lá no ataque Douglas Costa, Neymar e Roberto Firmino. E a justiça determinou que o Fluminense vai ter que pagar uma grana pro Marquinho. A decisão da justiça foi proferida ontem, quarta-feira, e agora condenou o Fluminense a pagar 7,5 milhões de reais a Marquinho, que hoje em dia veste a camisa do Atlético Paranaense. A equipe carioca tem que pagar esse valor após o não cumprimento do acordo de rescisão combinado com o meio-campista. O tricolor também terá que desembolsar 150 mil reais de custas processuais. E o Fulham, que subiu nessa temporada para a primeira divisão do campeonato inglês, contratou gente pra caramba, foram mais de 10 reforços e tá amargando a lanterna do campeonato inglês, rapaziada, com apenas 12 pontos, e ontem anunciou um técnico que promete que vai tirar o time da lama.
E esse técnico é Claudio Ranieri, sim, o técnico que foi campeão com o Leicester City na temporada 2015-2016, agora está de volta na Premier League e ele chega num momento bem complicado para a equipe de Londres, que, como eu falei pra vocês, é o último colocado somando apenas 5 pontos em 12 partidas, sendo uma vitória, 2 empates e 9 derrotas. O técnico italiano, na sua primeira entrevista de volta à Inglaterra, mostrou muita confiança e disse que vai recuperar o futebol do Fulham. E o Chelsea pode sofrer aí um banimento de 4 janelas de transferência sem poder fazer contratação. E tudo isso se deve ao jogador Bertrand Traoré, que hoje em dia é do Lyon. Mas na época que ele ainda jogava pelo Chelsea, precisamente no Sub-18, no ano 2011, ele foi escalado aí sem poder ser escalado, se é que vocês me entendem, numa partida contra o Arsenal. O jogador aí era elegível para ser escalado e mesmo assim o Chelsea colocou ele na partida. E agora, de acordo com alguns documentos vazados pela Football Leaks, a FIFA continua investigando o caso e pretende punir o Chelsea com um banimento de 2 temporadas sem fazer contratações, ou seja, 4 janelas sem poder contratar ninguém. E tem jogador do Manchester City que passou por operação ontem em Barcelona, e ele é o lateral esquerdo Benjamin Mendy. O jogador de 24 anos ontem foi operado na cidade de Barcelona, depois de deixar aí a seleção da França na segunda-feira. Apesar de ter jogado os 90 minutos do último clássico contra o Manchester United no domingo, o jogador agora teve que passar realmente pela mesa de cirurgia do Dr. Ramon Cugat, lá na cidade de Barcelona, e ele é um cirurgião muito famoso e muito amigo de Pep Guardiola. De acordo com o jornal The Sun, lá da Inglaterra, essa cirurgia não tem nada a ver com a lesão sofrida por Mendy em setembro de 2017 e que ele deve voltar aí aos treinamentos ainda no final desse ano. E ontem eu falei no Todd News do Dembélé que não tá numa fase muito boa no Barcelona, tá indisciplinado, muito parecido com o que ele tava no Borussia Dortmund antes de ser vendido para a equipe catalã. E agora foi divulgado que o Liverpool deve apresentar uma proposta para contratar o francês. De acordo com o jornal The Sun, o técnico Jürgen Klopp é um grande admirador do futebol de Ousmane Dembélé, que não conseguiu ainda demonstrar esse bom futebol jogando com a camisa do Barcelona, aquele futebol maravilhoso que ele demonstrou quando era do Borussia Dortmund. Mas mesmo assim, os Reds estão dispostos a contratar o atacante de apenas 21 anos e resgatar o seu bom futebol. Vale lembrar que ele tem uma multa rescisória avaliada em 400 milhões de euros, mas que o Barcelona já sabe que esse valor jamais será pago. Inclusive, a equipe já falou para o francês que ele pode procurar um novo clube na próxima janela e Liverpool é o seu provável destino. Foi divulgado ontem pelo jornal The Sun que os Reds estão preparando uma oferta de 98 milhões de euros pelo atacante francês de apenas 21 anos. Valor abaixo do que o Barcelona pagou ao Borussia Dortmund no verão de 2017. E a novela Zlatan Ibrahimovic e Milan cada vez vai ficando um pouco mais feliz, um pouco mais alegre para os torcedores rossoneiros. De acordo com o jornal Tuttosport lá da Itália, o Milan já começou as conversas com o empresário de Zlatan Ibrahimovic, o famoso Mino Raiola. E já colocou em cima da mesa um contrato de 6 meses para o atacante de 37 anos, ou seja, ele chegaria em janeiro e ficaria até o final da temporada, mas com a possibilidade de renovar ainda por um ano. Mas Zlatan Ibrahimovic está conversando com o Mino Raiola, pois ele gostaria de um contrato de 18 meses. Inclusive, ele já falou para Leonardo que aceita abaixar o salário que ele recebe no LA Galaxy para voltar a vestir a camisa do clube rossoneiro e ajudar aí nessa reerguida do clube italiano. Agora bora falar de Jadon Sancho. Parece que o Bayern de Munique tentou contratar o cara e o cara recusou. E agora o clube mais interessado em contratar o moleque é a Juventus. Foi divulgado pelo site Lance, aqui do Brasil, que o diretor do Bayern de Munique, Hassan, deu uma declaração e disse o seguinte, abre aspas, a verdade é que o Bayern já quis contratar Jadon Sancho e chegou a fazer uma oferta, mas ele infelizmente recusou. Então o cara realmente está gostando muito da camisa do Borussia Dortmund, mas a Juventus está tentando aí contratar o moleque. A Juventus está encantada com o futebol apresentado pelo atacante inglês. Se liga nos números apresentados pelo jogador de 18 anos, nessa temporada ele já marcou 5 gols e deu 7 assistências em todos os campeonatos e atualmente é o maior garçom da Bundesliga, dando 6 passes para gols.
Foi divulgado ontem pelo site Calciomercato lá da Itália, que é um site especializado em transferências, que as últimas exibições do atacante de 18 anos têm encantado os diretores da Juventus. Inclusive, tem jogadores aí também muito fãs do futebol apresentado por Jadon Sancho, e um deles é o português Cristiano. E a velha senhora pretende fazer uma oferta para trazê-lo na próxima janela de 80 milhões de euros. Vale lembrar que o Borussia Dortmund pagou 10% desse valor para o Manchester City quando o contratou, somente 8 milhões de euros. Mas o time alemão já disse que não aceita nem olhar para a proposta se for de menos de 130 milhões de euros. Bom galera, esse daqui foi mais um Todd News, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de comentar sobre todas as notícias que eu falei aqui hoje. O que você acha do Zlatan indo pro Milan, o Jadon Sancho pode sair do Borussia Dortmund? O que vocês acham? Difícil? O que vocês acham? Ousmane Dembélé se daria bem jogando pelo Liverpool? Seria titular no time de Jürgen Klopp? Vocês acham aí que o Claudio Ranieri vai resgatar o bom futebol do Fulham apresentado na segunda divisão? Vale lembrar que Premier League é diferente, né? Segunda divisão é segunda. Premier League, o negócio é mais embaixo, né, rapaziada? E também comente aí se vocês acham que Renato Augusto ou Paulinho merece ficar com a vaga do Felipe Coutinho nesses amistosos, beleza? Tamo junto, molecada. Valeu, falou! You know you ain't